Saúde. É isso, estamos no ar com Saúde Jovem Pan, esse nosso encontro aqui para falar sobre bem-estar, para falar sobre a sua saúde, para discutir aquilo que pode ser modificado nas nossas vidas para melhorar a nossa qualidade de vida, aquilo que a gente pode adaptar na nossa rotina, investir mais no autocuidado para a gente poder ter uma vida muito melhor. E no programa de hoje nós vamos discutir um tema absolutamente pertinente para esse momento em que nós estamos vivendo, porque estamos acostumados a trazer aqui no Saúde Jovem Pan os médicos para falar sobre os assuntos, sob a perspectiva deles enquanto profissionais, olhando para os pacientes, não é? Mas e quando o médico se torna também um paciente? Afinal de contas, é um ser humano, precisa de cuidados. E a gente assistiu, nesse ano que passou, muito desgaste sobre esses profissionais, uma corrida desenfreada da população para os hospitais por causa do pânico, enfim, a preocupação com o coronavírus, não é? O aumento da demanda pelos hospitais, seja o hospital público, seja um hospital privado, as horas infindáveis de trabalho desses profissionais e o quanto se tornou necessário discutir o suporte a esses profissionais que estavam trabalhando, que estão ainda trabalhando em horas exaustivas nos hospitais para atender a população. Nós reunimos aqui duas profissionais que têm trabalhado no atendimento a esses médicos, não é? No que seria a linha de frente da linha de frente, não é? Dando suporte para que eles continuem firmes atendendo a população. Uma delas é a Ana Luísa Poerch, ela é psicóloga do trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ana, muito obrigado pelo teu tempo, por estar aqui conosco para esse bate-papo. Ótimo, muito obrigada pelo convite, um prazer compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. E a Thelma Zaidan Pierati Bueno, ela que é psicóloga clínica e sócia da Vida Ciclo Integrativo de Saúde e Desenvolvimento Humano. Thelma, igualmente um prazer receber você aqui para essa conversa. Carlos, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos começar. Eu brinquei aqui que o atendimento a esses profissionais é a linha de frente da linha de frente, porque na hora em que os pilares que estão sustentando todo esse processo, não é, começam a ruir, é preciso que uma equipe de emergência vá lá para mantê-los firmes, mantê-los de pé. E eu imagino que vocês duas tenham acompanhado de bastante perto, não é, esse processo de acompanhamento desses profissionais. A gente está falando de enfermeiros, a gente está falando dos médicos, mas a gente está falando também de todo o staff ali dos hospitais. Não são só os médicos, né? A gente foca muito nos médicos, nos enfermeiros, mas tem todo um universo, uma equipe muito grande ali que não parou, que continuou trabalhando ali exaustivamente durante esse período e continua até hoje. E aí eu queria começar com você, Ana, perguntando o seguinte, como é que foi o processo lá de início, ou seja, quando vocês identificaram que esse era um problema que precisava ser trabalhado de maneira mais intensa por causa da pandemia, e como é que ele evoluiu e está hoje, na tua percepção, não é, a questão desse desgaste psicológico aí com os médicos, com os profissionais da saúde? Perfeito. Bem importante isso que tu trazes, assim, né? A gente costuma falar muito dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, mas tem toda uma equipe que precisa também, e essa equipe a gente vem acompanhando desde o início da pandemia no Hospital de Clínicas, que são os profissionais que também precisam levar os equipamentos para o hospital, precisam trazer os insumos, precisam trazer, né, os materiais de proteção, os equipamentos de proteção individual. Então tem uma série de profissionais que não são vinculados no primeiro momento à assistência, mas sem o serviço de compras, sem o serviço das licitações, sem o serviço de higienização, nutrição, que vai fornecer o alimento para os trabalhadores, a gente também não consegue fazer essa assistência ao paciente de uma maneira que a gente entenda que seja adequada.
Lá em março, quando a gente começou a receber os primeiros casos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a gente começou a repensar o nosso processo. A gente pensou, eu pertenço a um serviço de medicina ocupacional, então a assistência aos trabalhadores já era o nosso métier dentro de uma equipe multiprofissional, mas a gente precisou repensar completamente o nosso processo de trabalho para poder chegar sem tantas barreiras às áreas, né? A gente sempre teve portas abertas nas unidades e tudo mais, mas a gente faz esse movimento de ir muito mais até as unidades, em todos os horários de trabalho, manhã, tarde, noite, podendo escutar os profissionais que fazem assistência direta aos pacientes COVID, mas também os profissionais que, num primeiro momento, não estejam vinculados a áreas COVID, mas cujos pacientes sempre podem positivar. Então, todo o nosso trabalho ele vem sendo feito para a equipe, para toda a comunidade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, de trabalhadores, né, de todas as áreas, exames, se a gente for pensar, algumas áreas de ambulatório, né, áreas cirúrgicas de pequenos procedimentos. Então, a gente poder pensar que essa lógica hospitalar, né, muito além das unidades identificadamente voltadas à assistência COVID, emergência, CTIs, cujas equipes, obviamente, estão muito desgastadas, muito cansadas, a gente fala muito do esgotamento desses profissionais, mas a gente precisa poder olhar para a comunidade toda, né, fazer esse movimento de assistência direta às áreas, então podendo pensar nas peculiaridades dessas áreas de assistência direta COVID e as áreas também, então, que precisam oferecer suporte, leia-se suporte, área física, muitos trabalhadores que eram de outras áreas passam a integrar as equipes de assistência COVID e a gente precisa poder olhar para esses profissionais. Ô, Thelma, e queria aproveitar esse gancho, não é, dessa descrição que a Ana faz sobre as diferentes áreas, etc., e ouvir você também um pouquinho a respeito do que é fundamental nessa abordagem. Eu imagino que um cenário para vocês, psicólogos, é o dos desafios cotidianos, ou seja, uma rotina regular de acompanhamento dessas equipes, fora de um cenário atípico como esse que nós estamos vivendo. O que se torna crucial na hora dessa abordagem com os profissionais da saúde, numa situação como essa em que nós vivemos a pandemia? O que muda no trabalho de vocês na relação com esses profissionais no dia a dia? Carlos, muda principalmente a nossa abordagem. É uma abordagem que trata de apoiar. Então, nesse momento, né, um dos pilares, aí, um dos caminhos para manter as pessoas, para ajudar as pessoas a se manterem saudáveis mentalmente, emocionalmente, é sentir que elas têm apoio, que elas fazem parte, né, de um grupo que está sofrendo junto, ou que está vivendo coisas semelhantes. E muitas vezes os profissionais não falam muito sobre isso, não falam das suas vulnerabilidades, não falam das suas preocupações, às vezes. E dos isso medos, vamos colocar assim. Torna dos medos, das preocupações, né, das dificuldades, dos desafios, né, porque na nossa cultura, né, a gente não tem muito espaço para falar de fragilidade, para falar de incerteza. Então, é muito de abrir esse espaço, né? O trabalho em grupo o trabalho psicoterápico em grupo, né? Ele é uma grande ferramenta para isso, né? Para que as pessoas sintam que ela não está sofrendo sozinha, que as dúvidas não são só delas, que a fragilidade ou a vulnerabilidade é parte do humano, né? Então, é como se a gente lembrasse a pessoa, especialmente médicos, especialmente profissionais de saúde, que zelam pela vida do outro, né? Que têm um reconhecimento por isso também, especialmente isso, né? Essa grande preocupação em cuidar, né? Então, é um trabalho de cuidar de quem cuida. É mais ou menos como se vocês tivessem de lembrá-los de que são humanos também, assim como aqueles que eles estão cuidando, eles também precisam cuidar um pouquinho de si, porque só estando bem vão ser capazes de continuar com esse processo, né? Tem um receio, talvez, Thelma, não sei, pego pela tua fala, de admitir que existe essa fraqueza. Pode ser isso, eu não posso admitir que eu não estou bem. E aí vai escondendo, vai levando aquilo até o limite, e aí é uma panela de pressão, né?
Talvez não seja essa ideia de esconder, mas de não perceber. Tá. Muitas vezes não perceber, de achar que pode um pouco mais, de não perceber o limite, né? De extrapolar, de trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, né? Não perceber que às vezes é preciso parar, né? Que às vezes é preciso interromper. Quando a pessoa entra num ciclo, né, cotidiano, que não para, que a preocupação não para, o medo não para, a demanda é sempre maior, ela tem muita dificuldade de perceber, nós, né, de uma maneira geral, temos dificuldade de perceber que a gente está extrapolando o limite. Então, começam a aparecer sintomas, podem aparecer sintomas que podem levar a uma exaustão, por exemplo. Tem uma coisa muito importante, né, que eu acho que é para quem trabalha na área médica, os enfermeiros, tudo, chama fadiga por compaixão, com quem trabalha com traumas, principalmente. Né? A fadiga por compaixão é essa ideia de que você se envolve tanto, né, com a dor do outro, e com o cuidado, e com manter a vida, né, que você vai se exaurindo nisso. Vai tendo menos condição de se autorregular, de se autocuidar nas suas próprias necessidades. E, Ana, quando a gente observa, não é, as pesquisas que vêm surgindo e começa a entender, é claro que é tudo muito recente, é tudo feito em cima do calor do momento, então talvez só daqui a algum tempo, com um distanciamento um pouco maior, não é, desse momento histórico, é que a gente consegue dimensionar com exatidão, mas já começam a surgir números falando sobre os efeitos do burnout, por exemplo, sobre profissionais da saúde, como isso impacta nos quadros, ou seja, com talvez necessidade de afastamentos e por aí vai. Como é que vocês vislumbram um futuro próximo diante desse cenário, em que talvez seja preciso, de fato, que alguns desses profissionais se afastem para poder lidar com essa situação e voltar, ou seja, vai haver uma mudança nessa dinâmica que já começou, na verdade, ela só se intensificará nos próximos meses. Como é que vocês vislumbram isso dentro do universo dos profissionais da saúde? Vai haver potencialmente um número grande de afastamentos ou da necessidade de talvez repensar as rotinas, esses plantões extensos demais? Qual que é o efeito no médio e longo prazo, na tua visão? Perfeito. Acho que é bem como tu pontuasse no início, assim, a gente não tem a dimensão completa dos efeitos, a gente sabe que teremos muitos efeitos, já temos muitos efeitos de ordem psíquica, mas a gente ainda não tem a dimensão, né, de como é que isso vai permanecer na vida desses trabalhadores, assim. A gente já tem um número elevado de afastamentos, seja por patologias adjacentes e consequências do Covid, seja por poder pensar a condição mental desse trabalhador de retorno ao trabalho, né? Mesmo que ele já não tenha mais sintomas Covid, já teria condições de estar ali no front de novo, no caso de um adoecimento, de um afastamento, a gente precisa poder avaliar a condição psíquica desse profissional de retornar ao trabalho. A gente já tem tido um elevado número de trabalhadores temporários, né? Isso é uma questão muito importante que a gente vem falando nos espaços. Essas pessoas também estão esgotadas porque o trabalhador temporário, em geral, se dedica a mais de uma instituição. Então, a gente vê isso da sobrecarga do trabalho afetando diretamente esses trabalhadores, as equipes e a logística das instituições, né, com falta de profissionais no mercado. A gente já, para algumas determinadas áreas, a gente já não tem mais profissionais disponíveis no mercado. Então, a gente precisa poder pensar sobre isso, sobre os efeitos, e acho que isso que a Thelma estava falando, né, da fadiga da compaixão, desse excesso de zelo e cuidado com o outro, numa pandemia, ele também precisa ser relativizado, porque eu passo a ter risco, né? Uma defesa do trabalhador da saúde é sempre colocar a dor, a morte no outro, né? Para poder tocar seu trabalho, para poder, enfim, fazer a sua prática, né? E esse afastamento com a pandemia, ele não é possível. Então, eu estou em risco o tempo todo, né? A minha saúde mental e a minha integridade física
está em risco, né? Elas estão em risco e eu também coloco em risco, por conta do meu trabalho, claro, as pessoas mais preciosas da minha vida, que são as pessoas com quem eu convivo, que são as pessoas que eu preciso na minha rede de apoio. Enfim, isso tudo precisa ser levado em conta nesse momento, eu acho, no presente e no futuro, para a gente poder reestabelecer essa possibilidade de laço com o trabalho, né? De condições psíquicas para o retorno ao trabalho. E assim como a Thelma fala para mim, a questão do trabalho e a intervenção no coletivo, nos grupos, poder olhar para os coletivos de trabalhadores é sempre o caminho para a gente conseguir fortalecer esse laço. A maior parte das instituições, eu acredito, investiu ou vem investindo de alguma maneira nessa rede de apoio, né, Thelma? E é um tipo de abordagem, eu suponho, e aí eu queria ouvir isso de vocês, que não deve cessar no instante em que se definir por encerrada a pandemia. Muitos desses efeitos, pelo que eu tenho lido, eles surgem também no meio do caminho, ou seja, depois que passar o furacão, né? Ou seja, essa rede de apoio que está sendo construída hoje para esses profissionais, e aí vale dizer, não só os profissionais que estão nos grandes centros, mas nas pequenas cidades em que muitas vezes a demanda é muito grande, você vai ter uma única unidade ali de saúde para atender um universo enorme de pessoas, né, proporcionalmente falando. A manutenção desse processo de acompanhamento e de apoio no longo prazo, depois de superada essa fase mais aguda, ela é necessária? Ela é imprescindível. Né? A Ana Luísa estava dizendo isso, né, do que nós vamos saber depois. Quais serão os efeitos, né, dessa pandemia nos profissionais de saúde, enfim, né, nas várias áreas, porque é uma complexidade, né? Não podemos falar de uma área só, né? Existe uma relação, é coletiva, existe uma relação entre todas as áreas. Então, nós só vamos saber os efeitos depois, e isso é algo histórico, né? Você só sabe os efeitos de uma guerra, você sabe alguns deles durante, alguns assim que termina e depois dela, né? Depois de anos, aí a gente sabe exatamente o que aconteceu com o ser humano. Então, o trabalho com grupos, a manutenção do trabalho com grupos, o trabalho de psicoterapia, o trabalho com meditação, relaxamento, autocuidado, isso é essencial, porque nós não sabemos o que vai acontecer. A gente já tem alguns indícios, né, de que nós vamos ter um grande número de pessoas com estresse pós-traumático, um grande número de profissionais com estresse pós-traumático. A gente tem que lembrar que quando a pandemia chegou, ninguém sabia lidar com ela. Hoje sabemos mais. Eu acho que a grande diferença de março para cá é que nós sabemos lidar melhor com a pandemia, com o vírus, como se proteger. Mas quando a pandemia entrou, né, os traumas ou as injúrias de quando ela entrou ainda permanecem. Então, eu lembro aqui, né, eu participo de vários grupos, um deles é do GPFAC, que é um grupo de estudos e pesquisas de enfermagem da Unifesp, e nós fizemos um trabalho voluntário de escuta, né, escuta ativa. A gente acompanhava e ouvia profissionais de saúde. A coletividade é o que vai nos salvar. Parece. Vai nos salvar, assim, emocionalmente, mentalmente, né? Nossa sociedade, nossa cultura, claro, tudo, né? Queria te ouvir também um pouquinho a respeito disso, Ana. Perfeito, concordo com o que a Thelma está trazendo, assim, dessa aposta, né, nas intervenções coletivas. Obviamente que a gente precisa poder fazer uma escuta singular a esses trabalhadores. Muitas pessoas vão precisar de tratamento medicamentoso, de uma avaliação individualizada para poder dar conta desse trauma. O que a gente está vivendo socialmente é um trauma, né? E isso é para o trabalhador da saúde, isso é para as pessoas que trabalham nas mais diversas profissões, que precisaram continuar exercendo sua prática com todos os riscos. Isso é para as pessoas que precisaram, de uma hora para outra, se adaptar numa vida em casa, organizar um trabalho, para as pessoas que ficaram desempregadas. Eu acho que a dimensão disso que a gente está vivendo, né, ela é de uma ordem, assim, é como disse a Thelma, assim, a gente tem algumas linhas e algumas rotas para poder pensar, mas a gente não tem a dimensão concreta do que isso vai significar socialmente, né? Mas o que a gente sabe é que a gente não pode viver
esse percurso, viver essa trajetória, essa caminhada tão triste de um jeito solitário. A gente precisa poder apostar nos espaços coletivos, nas relações, nos laços, para poder, de alguma forma, não viver isso de uma maneira individualizada. Claro que cada um vai ter as suas peculiaridades, mas, de novo, a gente não se sentir sozinho durante essa trajetória deixa o percurso minimamente mais que a gente tenha uma mínima condição de sentimento de sobrevivência, né? De que a gente pode contar com alguém, de que a gente pode tentar seguir juntos em relação a isso, assim. E isso vai demorar muito tempo, porque os efeitos psíquicos, eles não são cronológicos, né? Não é como disse a Thelma, assim, não é quando acabar no dia seguinte que a gente vai já está com todos os tratamentos, já está com todos os encaminhamentos. A gente vai viver isso de formas e tempos muito diferentes para cada trabalhador, para cada desempregado, para cada familiar que em processo de luto perde os seus, né? Perde seus filhos, perde seus pais, seus irmãos, enfim, a gente está vivendo um processo, costumo dizer, está todo mundo perdendo, todo mundo perdeu alguma coisa, né? Então a gente está num processo de luto coletivo, assim, e isso é coletivamente que a gente vai poder buscar novos sentidos. É muito curioso isso, não é, que vocês duas dizem. Eu lia nesses últimos dias um artigo que falava sobre a nossa relação, a relação da tecnologia com as gerações. E aí o artigo vinha contando desde os baby boomers, né, até a geração Z e fazendo proposições a respeito da geração alfa, né, que é aquela que vem a seguir. E algumas dessas relações, elas nascem de mudanças comportamentais que esses grupos sofrem ou desenvolvem a partir de episódios anteriores a eles. O que a gente pode supor, portanto, é que a geração alfa vai trazer de maneira mais palpável daqui a alguns anos reflexos no comportamento a partir daquilo que a gente vive como experiência hoje, durante esse episódio, que é de uma magnitude extraordinária e é absolutamente impactante. E aí eu fico pensando sempre no seguinte: a gente ignora muito a questão da saúde mental. Estou saindo do universo só dos profissionais da saúde e olhando de uma maneira mais geral. Até pouco tempo atrás se minimizava muito, né, os efeitos. Fulano está com depressão. A expressão ela virou tão banalizada que qualquer pessoa que estivesse triste ou chateada, está deprimido. E não é exatamente por aí que a coisa caminha. Mas talvez agora a gente tenha conseguido dimensionar de uma maneira mais objetiva o que são os problemas relacionados à saúde mental, os efeitos deles sobre a nossa vida cotidiana, a ponto de o Enem, de 2000, agora realizado em janeiro de 2021, a primeira fase, ter trazido como tema da redação a saúde mental, né, como tópico ali para que os alunos pudessem desenvolver a respeito. E aí, como a gente já caminha para o final, vou expandir para além dos profissionais da saúde, que foram o nosso caso em tela aqui nesse papo, mas queria ouvi-las justamente sobre isso, né? Nós estamos forjando uma geração que, ao que tudo indica, se a história se repetir como veio acontecendo ao longo das últimas gerações, será amplamente impactada por tudo isso que a gente está vivendo aqui e com um aprendizado empírico sobre os efeitos nocivos à saúde mental e como a saúde mental impacta no nosso cotidiano. O que vocês acham que muda nessa nossa codificação enquanto sociedade, estando mais atentos, cada um de nós, com os dramas e os perigos de ignorar o cuidado com a nossa saúde mental? Aí eu queria começar por você, Thelma. Eu acredito, né? Acho difícil saber quais são os efeitos, mas eu acredito que uma das coisas muito importantes é que vai desestigmatizar, né, a saúde mental, né? Tirar alguns tabus, né? Mesmo hoje, né? Mesmo há 2 anos atrás, aumentando o número a procura mesmo por psicoterapia, por psiquiatra, por técnicas que ajudem, né, a pessoa a viver melhor. A saúde mental, ela ainda era vista, ou
não sei se eu posso dizer isso, mas ela ainda era vista como uma coisa com tabus, uma coisa que não... Você vai a um psicólogo, você vai a um psiquiatra, puxa, você tem problema, né? O seu problema deve ser grave. Então, acho que isso é uma coisa que nós vamos tirar, vai sair do nosso modo de olhar. E acho que talvez uma das coisas que a pandemia tenha nos permitido seja poder falar mais sobre saúde mental, né? Poder nomear isso, da gente poder se pensar em relação aos nossos sentimentos, em relação às nossas ansiedades e angústias, e não ficar tentando tapar esses buracos, né, com esses discursos que a gente vem até então escutando, né? A gente tem no país que a gente vive, tem uma hipervalorização da nossa saúde, suposta saúde física, né, com os cuidados voltados à saúde física, mas a gente somos sujeitos, né, com uma integridade no nosso funcionamento, então a gente precisa poder ter também esse olhar, esse cuidado e esse carinho com a nossa saúde mental, né? Eu entendo que, então, o fato da gente estar falando sobre isso abertamente, os profissionais da saúde poderem falar sobre o seu esgotamento, sobre psicopatologias, ou mesmo antes de adoecer, né, antes de virar uma psicopatologia, poder falar do desconforto, poder falar das relações de trabalho, daquilo que eu estou percebendo no meu funcionamento, dentro do meu trabalho. Eu acho que isso a gente tem como um ganho para poder cuidar e preservar também, né? Porque eu também não tenho a visão romântica de que isso possa ficar para sempre, assim. Eu acho que a gente precisa poder cuidar disso, aproveitando o ensejo e valorizar essas intervenções, né? A gente sempre fez esse trabalho, né? De um cuidado com a saúde mental da comunidade, no meu caso dos trabalhadores, e de poder continuar investindo nisso, assim. Agora que a gente está podendo falar, né? Imagine que, então, antes até uma fala do exemplo de uma guerra, né? Os efeitos traumáticos de uma guerra, e não se falava sobre isso, né? A gente tinha que sobreviver, a gente já sobreviver já era uma grande vitória. Eu acho que a gente sai da pandemia, sim, sobreviver é uma grande vitória, mas qual é o preço dessa sobrevida, né? O que a gente quer daqui para frente como sujeito passar dessa experiência traumática que a gente viveu? E eu aposto com ela também na questão das conexões, da gente poder ter... Eu aposto muito no social, assim, no laço, né? Seja... familiar, de amigos, de trabalho, de poder pensar coletivamente e coletivamente a gente poder continuar não se sentindo sozinho nessa barca. E é muito importante que a gente não perca de vista, não é, esse cuidado que vem sendo tomado com os profissionais da saúde, porque eles estão, de fato, cuidando de todos nós. Na torcida aqui, acho que todos compartilhamos para que aqueles que estão ali na linha de frente saiam com o mínimo possível de efeitos. Não é? É impossível sair igual de um processo como esse, mas que esses efeitos não sejam nocivos, que eles sejam apenas aprendizados colecionados aí em mais uma jornada profissional de cada um deles. E que do outro lado, aqui nesse finalzinho do papo, todos nós tenhamos a dimensão de que não importa se é a saúde da mente ou a saúde do corpo, é saúde e ponto, e a gente precisa cuidar dela. Quero agradecer demais a Ana Luísa Poerch, ela que é psicóloga do trabalho no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ana, muito obrigado pelo bate-papo e nos vemos em breve. Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade, fico à disposição para outros encontros e que sigamos aí coletivamente falando sobre isso. Thelma Zaidan Pieratti Bueno, psicóloga clínica e sócia da Vida Ciclo Integrativo de Saúde e Desenvolvimento Humano. Também quero te agradecer demais. Até a próxima. Carlos, muito obrigada. Obrigada pelo espaço. Até uma próxima. Ana, muito obrigada pelo bate-papo. Muito bom. Foi ótimo, Thelma. Muito obrigada. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e, claro, também o aplicativo Panflix. Se você não baixou o aplicativo, é muito fácil. É só acessar a loja de apps lá no Android, no iOS, baixar, instalar e pronto. Você tem o conteúdo da Jovem Pan na palma da sua mão. A gente se vê em breve aqui no Jovem Pan Saúde. Um abraço, cuide-se. Saúde.